Universo em desencanto, imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 765, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 765, volume do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, por a natureza ser de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no primeiro mundo. O mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo está passando por horas de trevas, porque o pensamento só foi feito para lapidar o pensador. Porque o pensamento só foi feito para lapidar o pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Em 1935, terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E não sentiram as mudanças dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias, porque tudo é energia. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Depois começou a comandar a energia racional, que é um habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois tem que desenvolver o raciocínio. Quando o raciocínio estiver pronto, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas antes disso, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que desenvolverem o raciocínio, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Depois que estiver com seu raciocínio desenvolvido, que a energia está desenvolvendo, estão prontos para voltar ao seu estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa, com provas e comprovações. A matéria não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói.
não será destruídos por todos os males naturais da natureza, que é o câncer, o AIDS e a leucemia. Não precisa ser destruído por esses males naturais da natureza. O mundo passa por uma crise muito grande, onde a inflação está em todos os lugares. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa ao pensador o que vai lhe acontecer. Se o pensamento fosse feito para acertar, não deixaria os pensadores com a vida tão desajustada. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, ele deixa os pensadores levarem essa chuva de pau que a natureza está dando nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para que a humanidade volte ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações. Por isso, tudo se transforma de uma vida para outra. Vem a natureza preparando todos para, depois de bem preparados, voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Volta ao seu estado natural depois que estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional. E aí estão, volta ao seu estado natural. E aí então, volta ao seu estado natural. E cada povo criou o seu Deus. Criaram o Buda, criaram Alá, criaram Maomé, criaram Jeová. E todas as Bíblias são diferentes umas das outras. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento é inimigo do pensador. E vem a natureza, há milhões de milênios, preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível para voltar ao seu estado natural. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Quando o raciocínio estiver desenvolvido pela energia racional, aí estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra e vão se transformar para a categoria de animal irracional. E essa categoria é feita pela energia pior que existe, a energia magnética, que é o puro mal, que é o mal puro. Depois vão se transformar em verdadeiros Exus, porque são filhos do eixo da Terra. E os filhos do eixo da Terra vai botar chifre e rabo, e com garfão na mão, irá espetar esses materialistas para deixarem de ser materialistas, porque o materialista não usa a fraternidade. Tudo é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Sempre eu, porque os materialistas têm a vida como nascer, sofrer e morrer e não conhecem a vida. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade pela energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E que depois que o raciocínio estiver desenvolvido,
pronto para voltar ao seu estado natural, vão ser corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vem a natureza, há milhões de milênios, que vem a natureza preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E a vida é assim, a natureza preparando todos para a volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações, e tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Ele é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. A vida é bela. Basta desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E muitos estão colocando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e voltar ao seu estado natural. Outros estão colocando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E estamos no terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio pela energia racional. E depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza milhões de milênios, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que a energia racional está incumbida de desenvolver o raciocínio de todos. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar ao seu estado natural, porque lá sabem que são corpos de energia de vida eterna. Porque lá sabem que são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estão apelando para tudo. Muitos botando até uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Ninguém sabe o porquê é assim. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe de onde vieram e nem para onde vão. Ninguém sabe para onde irá. Irá para onde? Irá para as classes inferiores. E ninguém sabe de onde são. Agora que estão sabendo que são do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos caminhando para o fim do mundo. Por isso, muitos estão sonhando que estão voando.
E esse sonho é o futuro de amanhã, que todos vão se transformar em energia para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar ao seu verdadeiro, ao seu estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para que o raciocínio de todos seja desenvolvido pela cultura racional. Quando estiverem prontos, com raciocínio desenvolvido, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim, há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparada, voltar ao seu estado natural. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A energia racional vem preparando a humanidade, porque todos vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Depois que todos estiverem preparados, volta ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar na energia pior que existe, a energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E os bichos são feitos pela energia magnética e são ferozes. Por isso, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o mundo está atravessando horas negras, porque está cheio de males, cheio de doenças, pessoas doentes de todos os jeitos. E por isso que o mundo está a caminho para o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação e transformação racional teve seu princípio e tinha que ter seu fim, porque tudo é assim. Tudo tem princípio, tem fim. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia quem são. Ninguém sabia o porquê todos assim são. Ninguém sabia o porquê todos se transformaram em bichos de 2 pés, de 4 pés. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmo, ninguém se conhecia. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador for fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador for fazer uma viagem de carro e for acidentado, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai acontecer, porque ele é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vem a natureza, há milhões de milênios, que a natureza vem preparando todos para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do 3º milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 766, volume do Histórico.